Os santos da Santa Igreja Católica Apostólica Romana, de 3 de abril até 9 de abril, hoje, domingo. Na segunda-feira, foi dia 3 de abril, foi dia dos santos Xisto, primeiro, segundo e terceiro, ambos papas. Houve, na verdade, 5 papas com o nome de Xisto. Os 3 primeiros foram canonizados e deles que falaremos. São Xisto I exerceu o sumo pontificado provavelmente entre 115 e 129. Foi ele que proibiu aos leigos tocarem nos vasos sagrados, mas convidou os fiéis a cantarem ou rezarem os Sanctus junto com o celebrante. Xisto II foi Papa de 30 de agosto de 237 a 6 de agosto de 258. Em obediência à prescrição de Valeriano, que determinara a decapitação em loco, no lugar, e o confisco dos bens de bispos, presbíteros e diáconos, São Xisto II foi morto com 6 diáconos, um mártir, da nossa Santa Igreja. Xisto III foi Papa bem mais tarde, de 432 a 440. Contribuiu de modo definitivo para a derrota do pelagianismo, ao qual aderira antes da condenação pelo Papa Zósimo. Na terça-feira, dia 4 de abril, dia de Santo Isidoro, bispo e doutor da Igreja. Ele nasceu em Sevilha em 560 e morreu em 636. Um bispo zeloso, preocupado com a maturidade cultural e moral do clero espanhol. Fundou um colégio eclesiástico, protótipo dos futuros seminários. O futuro doutor da Igreja, autor de numerosos livros que tratam de todo o saber humano, da agronomia à medicina, da teologia à economia doméstica. Presidiu um importante concílio de Toledo, no ano de 633, formado na leitura de Santo Agostinho e de São Gregório Magno, doutor da Igreja. Dia 5 de abril, quarta-feira, dia de São Vicente Ferrer, presbítero. Vicente nasceu em Valência em 1350. Aos 17 anos já havia terminado filosofia e teologia e foi logo incluído no corpo docente. Entrando no convento dos dominicanos de Valência, foi ordenado sacerdote em 1378, data que coincide com o grande cisma do Ocidente, até 1417. A grave confusão dividiu os cristãos, os católicos, em 2 obediências, a de Roma e a de Avignon. Era inevitável que também espíritos corretos, como Vicente Ferrer, se encontrassem do lado do Papa ilegítimo. Fez tudo o que podia para restituir à Igreja a unidade. Recomposta a unidade da Igreja no Concílio de Constância, Vicente viajou pela França na tentativa de pôr fim à Guerra dos 100 Anos. Morreu no dia 5 de março do ano de 1419. Na quinta-feira, dia 6 de abril, dia de Santa Gala. Gala era filha do cônsul Aurélio Mêmio Símaco, membro do Senado romano. Santa Gala foi entregue como esposa a um jovem patrício de quem não se conhece o nome. Tendo enviuvado um ano depois, embora fosse estimulada pelos parentes a contrair novas núpcias, preferiu se consagrar a Deus, inicialmente no exercício das obras de misericórdia e depois se retirando em um mosteiro, nas proximidades da Basílica Vaticana de São Pedro. Antes de morrer, a santa teve uma visão do apóstolo São Pedro, convidando-a ao céu. Segundo a tradição, a Virgem teria aparecido a Santa Gala enquanto fazia uma de suas obras de caridade. Nossa Senhora fez muito isso, e faz hoje ainda. A gente que talvez não tem fé e conhecimento. Dia 7 de abril, sexta-feira santa, dia de São João Batista de La Salle, presbítero também. João Batista nasceu em Reims em 1651, da nobre e abastada família dos La Salle. Pode ser considerado com justiça um dos maiores inovadores da escola moderna. Em 1684, fundou a Congregação dos Irmãos das Escolas Cristãs. No começo da árdua missão, João Batista de La Salle pôde contar com o entusiasmo de 12 voluntários, que haviam aceito, como ele, vestir o hábito religioso
e dedicar-se à instituição de escolas populares. Quando morreu em 7 de abril de 1719, em Rouen, a nova congregação era composta de 200 membros distribuídos em 22 casas. E no sábado santo, dia 8 de abril, foi dia de São Gastão, o bispo. Um dos acontecimentos mais marcantes da França foi, sem dúvida, a conversão do rei Clovis e dos seus francos. Verdade, história da igreja. As personagens principais do acontecimento foram São Remígio, que batizou Clovis e Clotilde, sua esposa. São Gastão teve papel não negligenciável na conversão do soberano franco, de quem foi o catequista. Em Reims, após o batismo, o rei Clovis recomendou a São Remígio, o seu catequista. São Remígio o reteve em Reims, onde Gastão se entregou à instrução dos fiéis e à assistência aos pobres. Tanto que dentro de pouco tempo, São Remígio o consagrou bispo de Arras. Numa frigidíssima noite de fevereiro, foi vista uma nuvem luminosa sobre o palácio episcopal. Era justamente o momento da partida de Gastão, que há 40 anos era bispo de Arras. E hoje, domingo, hoje é dia de Santa Maria de Clopas, né? Domingo de Páscoa, domingo da ressurreição. Perto da cruz de Jesus, permaneciam de pé sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena, diz o evangelista João. Era o grupo das que o seguiam desde quando estava na Galileia para servi-lo e muitas outras que vieram de Jerusalém juntamente com ele. Entre as espectadoras estava, portanto, a santa de hoje, cuja presença contínua e vigilante ao lado do Salvador mereceu-lhe um lugar especial na devoção dos católicos, mais que pelo seu parentesco com Nossa Senhora e São José. Maria de Clopas, ou Cleopas, é considerada a mãe dos irmãos de Jesus, termo semítico para indicar também os primos, Tiago Menor, apóstolo e bispo de Jerusalém, e José. O historiador palestinense Egésipo diz que Cleopas era irmão de São José e pai de Judas Tadeu e Simão. Este último sucedeu a seu irmão Tiago Menor na sede episcopal de Jerusalém. Eles eram primos de Jesus, né? Filhos do irmão de São José. Passado sábado, de manhã bem cedo, enquanto o marido voltava a casa, Maria de Clopas e as outras companheiras compraram perfumes e foram até o sepulcro para fazer-lhes as unções em Jesus, né? Mas não está aqui, ressuscitou, anunciou-lhes o mensageiro divino. Coube às piedosas mulheres que tinham ido ao sepulcro com seus ungüentos e sua dor o privilégio do testemunho mais empenhativo, porque procuram o vivo entre os mortos. Se Cristo não ressuscitou, a nossa fé não vale nada e não seremos mentirosos, dirá São Paulo. Mas Cristo ressuscitou dos mortos, primícias dos que adormeceram e ressurgirão. Essa é a grande alegria que foi dada aos 11 e a todos os outros, pelas mulheres que tinham ido ao sepulcro, e entre elas, Maria de Clopas. Esses textos veio do site católico Liturgia Diária, um santo para cada dia. O santo do dia é uma resenha diária dos santos guardados na memória da Igreja. Histórias de mestres da vida cristã de todos os tempos que, como faróis luminosos, orientam o nosso caminho. Ouçamos a música do Salmo da liturgia deste domingo. Este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremo-nos e nele exultemos.